Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, a descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Esse é o outro mistério, tá? Por quê? Porque a tribo de Benjamim foi a única tribo que ficou ao lado de Judá quando houve essa separação contida lá em 1 Reis, 2 Reis. Deus não rejeitou o seu povo. Adventista, escuta aqui. Escuta, não é eu que estou falando, tá? É Romanos 11. Escuta. Deus não rejeitou o seu povo, que antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei. Buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Meus irmãos, precisa de mais? Tá bom, vamos trazer mais, vamos trazer mais. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. E Davi diz: tornasse-lhes a sua mesa em laço e em armadilha, e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-lhe os olhos para que não verem, encurve-se-lhe continuamente as costas, digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é riqueza do mundo, queda de quem? Dos judeus que não aceitaram a Cristo. E a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Então eu também não posso negar os judeus, meus irmãos. Não posso. Porque a plenitude é a primazia. O que é a plenitude? São aqueles que aceitarem as promessas, aceitarem a Jesus Cristo, aceitarem o sacrifício feito por Cristo de uma vez por todas, para assim ser um só povo. A plenitude, meus irmãos, a totalidade. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, por quê? Porque pela rejeição, né, que Deus fez naquele momento para aquele povo típico, né, que não aceitou a Cristo Jesus, a rejeição da lei deles, a rejeição com relação a tudo que eles fizeram com Cristo, é a reconciliação do mundo. Qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Por quê? Porque estão mortos em pecados, mas Cristo promete a ressurreição. Quando Cristo ressuscitou, a muitos ele também ressuscitou dessa morte espiritual. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. E se alguns dos ramos foram quebrados, tu, sendo ajumbeiro, foste enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva do oliveira. Nós agora, como gentios, somos participantes da raiz. Entendeu? Não te glorie contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então eu não posso me gloriar, entende? Não posso me gloriar contra os ramos, e nem a raiz contra mim. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Outras traduções vão dizer mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o enderecimento veio em parte, tá? Sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Porque esse é o plano de Deus, a aproximação de todo o seu povo. E assim o que? Para quem acredita que o povo de Israel foi rejeitado, vamos ler aqui. Me ajuda a ler, por favor. Você é uma pessoa inteligente. Eu acho que você está lendo a mesma coisa que eu. E assim o que? Todo Israel será salvo. Como assim? Não acabou a oportunidade lá nos anos 70? Meus irmãos, leia de novo. E assim
todo o Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Quando eu tirar os seus pecados, essa será a minha aliança com eles. Eis que te farei saber o que vai acontecer com o teu povo nos últimos dias, diz o Senhor. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, e um dos requisitos é: tirarei os seus pecados. As 70 semanas estão determinadas para o fim dos pecados. Quer saber um outro mistério? Vou revelar para vocês. Jesus revelou, só vou trazer para vocês. O que Jesus disse? Quantas vezes preciso perdoar o meu irmão? 70? Não, 70 vezes 7. Porque Jesus já se lembrou da profecia das 70 semanas. Ele sabia que o cumprimento das 70 semanas era o simbolismo do perdão. Porque ele sabia que a interpretação correta de todas aquelas festas e aqueles rituais sempre foi o perdão. O Yom Kippur, o dia do perdão, quando o sumo sacerdote sai do lugar santíssimo. E então temos mais um objetivo cumprido, né? A unção do Santo dos Santos, a justiça eterna, o fim do pecado, o fim da iniquidade, a expiação da iniquidade. Você quer coisa mais clara do que isso? E agora, se cumpriu as 70 semanas ou não se cumpriu? Claro que não, porque esses pontos ainda não se concretizaram. E o texto é claro, a gente acabou de ler, o texto é claro. Esta será a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Meus irmãos, o fim dos pecados é somente quando Jesus voltar. E então teremos esse santuário purificado. Santuário ao qual somos nós. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações, escreverei-os em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão deste, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, nós temos essa ousadia hoje de entrar no Santo dos Santos, por intermédio do sangue de Jesus. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Por que não fala mais casa de Judá agora? Está falando só casa de Israel. Porque não há mais divisão. Acabou a divisão. Esse povo dividido, Deus está dizendo, não existe mais divisão. Todos somos povo de Israel. Então esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração e serei seu Deus. E eles serão o quê? O meu povo. Olha só. Quem é o povo de Daniel? Eu sou do povo de Daniel. E você provavelmente também é. Se você aceitar essas promessas. Porque a promessa é referente a você. Entendeu? Qual é o povo remanescente? O adventista? Não. O povo remanescente é o povo de Israel, que estaria sendo juntado nos 4 cantos da terra. Entende? Essa é a promessa. Não tem uma placa mais. Quer dizer, nunca teve uma placa. E para desmistificar de uma vez por todas, Deus diz. Se você quiser olhar lá para Israel literalmente, você também não está entendendo nada. O povo de Israel não tem mais divisão. O povo de Israel não tem mais uma descendência literal. A partir de agora é espiritual.
Entende? Olhar para o passado não tem problema, para a gente conseguir identificar a literalidade do que Deus está trazendo hoje como um povo espiritual, que Deus estaria ajuntando as tuas casas de Israel espiritual. Hoje nós somos esse povo. A gente tentar observar como eles tentam até hoje os rituais literais não faz sentido nenhum. Nenhum mais. Porque nós temos que entender a verdadeira realidade daquelas sombras. E a realidade somos nós, como um povo que Deus de antemão separou. Que Deus de antemão uniu e que agora está aproximando, segundo a promessa, segundo o sangue que foi derramado na cruz. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira do teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e a súplica sobre o teu santuário assolado. Olha o que Daniel está dizendo. Faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos. Ouve e abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas misericórdias. Então Daniel, naquele momento que estava exilado lá na Babilônia, Daniel já estava entendendo que tudo aquilo era por causa dos pecados. E ele está vendo o santuário assolado naquele momento, referência de um povo que foi por Deus ali naquele momento afastado, entende? Por causa dos pecados do mesmo povo. Ó Senhor, ouve, Senhor, e perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão a princípio, veio rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora sai para te fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Qual visão? A visão que ele estava querendo entender, que era a visão das 2.300 tardes e manhãs de um santuário assolado que precisava ser purificado. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, sim, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão da profecia e ungir os santos dos santos. Se isso não acontecer, essas 70 semanas ainda não se cumpriram. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruínas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias e não mais estará, não mais para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra, estão determinadas. Então, esse é o momento em que Jesus é tirado no final das 70 semanas, no final das 69 semanas, e resta uma semana para se concretizar. Uma semana ainda em que os sacrifícios seriam interrompidos, e esses não são sacrifícios literais, mas os sacrifícios que nós fazemos, né? Os sacrifícios que nós fazemos de adoração ao Senhor. E o outro personagem é que viria para instaurar essa abominação e para destruir ou pisar neste santuário que precisava ali ser restaurado.
Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Esse personagem, né? Que não é Jesus, porque ele foi tirado depois das 69 semanas. E na metade da semana faria cessar o sacrifício e a oblação. E sobre asa de abominação é que viria esse assolador, até que a consumação que estava determinada seria derramado sobre o assolador. Teremos uma última semana profética, que são 7 anos, tá? Então, são 3 anos e meio de falsas alianças, e depois o anticristo surge na metade dessas últimas semanas, e depois nós teríamos 3 anos e meio de grande perseguição até a volta de Cristo. E sabemos que esse personagem é o anticristo, é o chifre pequeno, que está há muito tempo sendo mostrado por Daniel nas profecias, né? E olha o que diz mais. Daniel 10, do 11 a 14. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me e tremendo, e então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração em compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer a quem, meus irmãos? Ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda se refere a dias muito distantes. Então tudo o que está acontecendo é para o povo de Daniel. Como que eu vou rejeitar o povo de Daniel e dizer que as profecias foram referentes até somente ao ano 70? Não. Tudo que irá acontecer ao povo de Daniel. A grande perseguição será ao povo de Daniel, que somos nós, se aceitarmos a promessa da reconciliação que Deus deixou. Falta as pessoas meditarem, porque as palavras não estão soltas na Bíblia ou ao vento, não. Sabe aquele que medita dia e noite na palavra? No tempo determinado, tornará a vir em direção ao sul, mas não será na última vez como foi a primeira, porque virão contra ele navios de quintins que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, voltará e atenderá aos que estiverem abandonado a santa aliança, e braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário, a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Então como que eu vou olhar para 70 semanas e colocar isso para o passado? Não tem como. O sacrifício que estará sendo tirado é o sacrifício que está contido lá em Hebreus. É sacrifícios dos lábios que confessam o nome do Senhor. O que está em jogo aqui é a adoração nesse momento. O que está em jogo aqui é a adoração, o sacrifício que nós oferecemos quando a gente resiste e luta contra o pecado. É esse sacrifício. Porque o que está sendo nos trazendo lá em 2 Tessalonicenses é um personagem vindo e querendo se assentar nesse santuário, parecendo como se fosse o próprio Deus. E o que ele quer? O que ele quis quando ele foi para o deserto tentar a Jesus? Adoração, meus irmãos. O ponto que está sendo trazido aqui é adoração. É alguém querendo se assentar nesse santuário, querendo se parecer como Deus. Então esse personagem é que vai tirar o sacrifício devido. Sacrifícios de louvor, não mais literal, porque nós somos um povo espiritual. E ele fará uma abominação desoladora. Ele que estará sendo aquele abominável da desolação. E aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Que povo é esse? É o povo de Daniel. É esse mesmo povo. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo.
e pelo cativeiro, e pelo roubo por muitos dias. Olha a perseguição. E caindo eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se juntarão a eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados, embranquecidos, e até o fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. Então, isso tudo acontecerá até o fim do tempo. E se o tempo determinado é o tempo determinado do fim, qual é o povo que estará aqui? É o povo de Daniel, é o mesmo povo. Este rei fará conforme a sua vontade, levantar-se-á e engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. O mesmo é como se fosse um copy-paste, né? O mesmo texto de 2 Tessalonicenses. Entende? E olha só. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta em favor dos filhos de quem? Do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á quem? O teu povo, todo aquele que for deixado escrito no livro. Então, tem alguma outra dúvida a respeito disso? Não tem. A interpretação está completamente equivocada. Se eu limitar o povo de Daniel até o ano 70 e depois, não, isso não faz parte do povo de Daniel. As profecias de 70 semanas é somente até o ano 70, porque o povo de Daniel foi rejeitado ali. Como é que fica esse texto aqui? Me responde você. Me dá uma resposta. Entende por que a interpretação está errada? Porque os objetivos não se cumpriram e porque o povo de Daniel é referência a nós. É referência a nós. Medite novamente. Medite novamente. Ele disse ao homem vestido de linho que está sobre as águas do rio: quando será o fim dessas maravilhas? O fim, tá? E ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, tempos e metade de um tempo. Quanto tempo é isso? A gente já viu, 3 anos e meio. Depois que se levanta esse personagem para fazer a perseguição, teríamos 3 anos e meio. E quando tiver acabado de espalhar o poder do povo santo, quem é esse povo santo? Todas essas coisas se cumpririam. É o mesmo povo, meus irmãos, é o mesmo povo. Então essa referência dessa grande perseguição é a referência do mesmo povo, um povo espiritual, não mais um povo literal. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Se eu pego essas frases, essas palavras, essas referências e coloco lá para o ano 70 como cumprimento, por que Jesus não voltou ainda? Porque desde o tempo que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haveria 1290 dias. Bem-aventurado que chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. O que está querendo dizer aqui? Que essa é uma referência dos últimos dias, dos derradeiros dias, entende? Os dias finais. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial. Quem são esses participantes da vocação celestiais? Considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que casa tem aquele que edificou. Tá entendendo? Porque a casa que foi edificada por Moisés era uma casa física, né? Mas Jesus tem uma glória maior. Se aquela casa física tinha uma glória de um povo literal, Jesus tem uma glória maior. Qual será essa glória? Olha o que diz: porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus,
E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunho das coisas que havia de anunciar. Todas aquelas coisas haviam de anunciar um ponto espiritual, uma referência. Tudo aquilo é sombra, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual somos quem? A qual somos nós, se não somente conservarmos firme a confiança, se tão somente, né, conservarmos firme a confiança e a glória e a esperança até o fim. Meus irmãos, a casa, o santuário, o tabernáculo, agora somos nós. Você está conseguindo entender o ponto? Somos nós agora, meus irmãos. Nós somos essa casa. Nós somos esse santuário que o anticristo vai querer profanar nos últimos 3 anos e meio. Tirando a adoração, o sacrifício contínuo que é devido ao nosso Deus. Mas Jesus disse, Deus falou, nós somos esse povo. A casa somos nós. Nós somos esse povo. Um povo que muitos desrespeitam. Um povo que muitos dizem que acabou a esperança. Entende? Nós somos esse povo. E a promessa é a promessa de uma unificação, onde não será mais espalhado. Esse povo não será mais dividido. A lei e o testemunho estará dentro do nosso coração. A casa somos nós, a habitação morada de Deus não está mais limitada a um lugar específico, a um lugar onde era impenetrável. Agora nós temos a ousadia de chegar nesse lugar, no Santo dos Santos, por intermédio do Cristo Jesus. E quando Cristo ascendeu aos céus, ele prometeu que enviaria o seu Santo Espírito para habitar onde? Dentro de nós, a casa que somos nós. A pergunta é, quem é o povo de Daniel? Está incontestável. O povo de Daniel somos nós. Se alguém te dizer que você não é o povo de Daniel, não. Se alguém olhar para você, não, você não faz parte da minha igreja. Aqui nós somos a descendência. Você diz, lugar que está sendo dito que nós não somos o povo de Deus. Ali mesmo você dirá, vós sois filho do Deus vivo. Porque o povo de Deus não está limitado a 4 paredes. O povo de Deus não tem uma placa institucional. O povo de Deus não foi rejeitado. E o povo de Deus somos nós. Somos eu e você.